Só que eu sou um pouco antigo, então vamos ficar de pé para ler a palavra? Hoje, o tema proposto para nós é primeiro amor. E o subtema é arrependimento. E eu, pensando nisso tudo, orando a Deus e pensando nisso, o que me tocou mais foi esse versículo 15 de Marcos, capítulo 1, versículo 15, que nós vamos ler. A palavra do Senhor diz, ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Amém? Podem se assentar. Nós já oramos. Irmãos, obrigado, irmão. Eu ainda não consigo entender que o café ia dar certo. Pastor Marcos? Eu acho que o café não ia dar certo. É melhor água. Né? Melhor água. Irmãos, que momento que nós estamos vivendo hoje como igreja? Qual é o momento que a igreja está vivendo hoje, principalmente a igreja no Brasil? A gente mudou muito, a gente mudou tanto, que hoje você olha um pastor com a camisa para fora, em cima do púlpito, e não fica tão escandalizado. Antigamente a gente ficava escandalizado. Antigamente a gente ficava escandalizado quando a gente via um obreiro que não tinha gravata. E a gente achava que aquela gravata fazia algum sentido, no sentido do que a gravata que trazia a santidade para aquela pessoa. Ou o paletó. Não. É bonito? Lógico que é. Lógico que é. Mas não é só isso. Quando nós pensamos hoje na igreja, o que a igreja precisa? O que a igreja necessita? O que é preciso acontecer para que a igreja volte a ser uma igreja que ela faz diferença aqui? Hoje vocês estão perto de outras igrejas, tem uma igreja ali, tem outra igreja ali na curvinha e não sei onde mais, Itaquera está ali pertinho, tantas igrejas perto, mas vocês têm um papel especial para fazer diferença neste lugar, e não é porque as suas paredes estão pretas, não é por isso. A grande questão é que as pessoas que estão lá fora vão olhar para vocês aqui e ver diferença em vocês. E não é na roupa que vocês estão vestindo, porque o irmão falou que estava todo mundo elegante, e eu com a minha camisa para fora, eu falei, eu estou bem. Eu me senti elegante. Por quê? Nada melhor do que uma pessoa que tem uma barriga como eu, não demonstrar tanto ela. Mas já pararam para pensar, no momento que nós estamos vivendo, em tudo que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo, tudo que estão falando, que a gente tem que, hoje em dia, tudo tem que parecer tudo normal. Tudo é normal. Mas tem uma pessoa aqui que ele, falando aqui, ele começa a dizer o seguinte, olha, ele dizia, versículo 15, chegou a hora, e o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados, e creiam no Evangelho. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos entender hoje, é que as pessoas não estão se arrependendo como deveria acontecer. Por que não estão se arrependendo? Porque a manifestação, ou o ser cheio do Espírito Santo, não é como era antigamente. Eu me lembro que antigamente, tinha pessoas que aceitavam o Evangelho, e eu vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, na hora que estava sendo batizado nas águas. Eu vi pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, na hora que aceitava Jesus. E hoje, a coisa mudou muito. Nós precisamos fazer algumas coisas, para as pessoas serem cheias do Espírito
Espírito Santo, sendo que na verdade, antigamente, era um desejo seu. Olha, aquela pessoa fala em línguas, eu quero falar em línguas também, eu quero ter essa experiência. Hoje as pessoas não parecem que vão de qualquer jeito, não andam mais como era antigamente. Mas o que o Senhor fala, gente, nós estamos vivendo um momento que a igreja precisa se despertar e ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ser uma igreja que ela comece a andar triunfante aqui no bairro da Taquari, e que vocês começam a ser o quê? Pessoas que vão influenciar todo esse lugar. Mas como é que pode acontecer a gente influenciar se não formos cheios do Espírito Santo? Mas e o Espírito Santo, ele quer fazer isso? Ele quer, mas uma coisa mais importante ainda, ele quer que aconteça, é que nós nos arrependamos. Mas eu vou me arrepender do quê? Eu tenho que me arrepender da palavra que eu falei hoje na hora do almoço para alguém. Eu tenho que me arrepender de alguma atitude que eu fiz com alguém hoje. Eu tenho que me arrepender de algumas coisas que ficaram lá atrás no meu passado, porque tudo isso influencia naquilo que o Espírito Santo quer fazer hoje. A igreja do Senhor, ela é vencedora, com certeza, mas nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que muitas vezes impede que o Espírito Santo faça a obra dele. Você já sabe quem é você no reino de Deus? Quem é você no reino? Já entendeu por que você foi chamado? O porquê o Senhor te colocou aqui na Taquari? Mas eu não sou a pessoa que prega, eu não sou a pessoa que canto. O Senhor te colocou aqui porque Ele tem um trabalho, um ministério importante para a sua vida, que muitas vezes não vai ser um ministério que vai aparecer, mas é um ministério que vai influenciar pessoas lá fora. Como é que tem sido hoje? As pessoas, eu tenho visto muita gente que não se arrepende de coisas que falaram, muita gente que não se arrepende de atitudes que tomaram. E o Espírito Santo querendo fazer uma obra maravilhosa, querendo fazer um avivamento grande, querendo fazer com que a igreja dele seja triunfante, mas nós somos o impedimento para essas coisas. Eu me lembro de uma vez, eu ainda estava na igreja de São Mateus, e tinha um jovem lá, pastor Paulo conheceu ele, irmã Maria, e ele tinha um jeito meio estranho. Um dia, eu muito nervoso, vocês devem lembrar do Cláudio, um dia eu muito nervoso, e eu, irmãos, pense num homem ruim, pense num homem brabo, ruim, brabo, avião, eu liderava um ministério de louvor que tinha gente que chorava, mas eu era muito brabo, até o dia que eu casei. Depois que eu casei, acabou a braveza. Mas, um dia eu peguei essa pessoa, eu encontrei ele tinha um jeito meio estranho, eu não gostava daquele jeito. Um dia eu encostei ele na parede e falei assim: rapaz, você precisa virar homem. E briguei com ele, eu falei: rapaz, não sei o que. Eu falei: poxa. Aí um dia desses, irmãos, eu encontrei ele no metrô, essa mesma pessoa, e ele estava de um jeito tão estranho, e a primeira coisa que ele falou foi assim, imagina você lá no metrô da República, e a pessoa gritava o seu nome: Daniel! Eu falei: Senhor. Aí ele foi falar comigo, das coisas que eu falei com ele, lá atrás. E eu pedi perdão para ele, e ele também falou que entendeu na época, e foi bom para mim naquele dia. Mas, quantos de nós tem coisas que precisamos nos arrepender, mas nós somos pessoas que têm a cara fechada, que somos brutos. Eu não peço perdão de jeito nenhum. Eu nunca vou falar desculpa, eu nunca vou fazer isso, não, porque aquela pessoa não merece. Irmãos, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós queremos influenciar pessoas. Nós estávamos orando por nossa casa aqui agora mesmo, nós oramos por nossa família.
Como é que o Espírito Santo vai fazer algo novo, algo maravilhoso em nossa casa, em nossa família, se nós somos pessoas que não liberam palavra de perdão, que não se arrepende de algo que fez? Como é que é isso? E o Senhor fala para nós, olha só, gente, olha, chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam. Chegou o momento da gente ser pessoas que vão abrir o coração e querer ser limpos de tudo aquilo que impede que o Espírito Santo possa fazer um trabalhar novo em nossa casa. Às vezes muitos de nós não entendemos ainda, porque algumas coisas não aconteceram em nossa casa, em nossa família. Ai, mas eu oro todo dia. Mas espera aí, você já chegou para pedir perdão para alguém? Você já falou com essa pessoa? Você já se falou que você está arrependido? Ah, mas eu só oro. Não, é necessário falar, porque no mundo espiritual há essa necessidade de você chegar e falar e confessar e se arrepender. O arrependimento traz avivamento para as nossas vidas. O arrependimento traz o quê? O vigor novo do Senhor para as nossas vidas. Enquanto nós estamos aí parados na nossa vontade, naquilo que nós achamos que é o certo, naquilo que nós falamos que é... Não! Há necessidade do quê? Do Espírito Santo trabalhar em nós, e nós olharmos para as pessoas, olharmos para as coisas que fizemos, olharmos para as coisas que falamos e dizermos, eu estava errado. Eu estava errado. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu falo para todo mundo que eu melhorei depois que eu casei. Porque eu casei com uma mulher mais brava do que eu. E o homem, quando casa com uma mulher mais brava que ele entende que é melhor ele ficar quieto. Eu entendi isso na minha vida. Irmãos, eu já fui casado há 24 anos. Os meus filhos, eles são, lá em casa eu sou o menor deles. De todo mundo, da mulher, dos filhos, eu sou o mais pequeno. Meus filhos grandes, todos servindo a Deus, graças a Deus. Mas o que acontece, sabe o que eu faço com meus filhos às vezes em quando? Eu falo assim para eles, perdoa o pai por aquilo que o pai fez tal dia, tal dia, tal dia. Perdoa o pai por causa que eu falei aquilo para você. Perdoa, sabe por quê? Porque eu quero ser cheio do Espírito Santo em todos os momentos. E como é que é com você? Aí a gente fala, lembra aquele hino? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Como é que eu vou reconstruir se eu muitas vezes não me arrependo? Como é que eu vou reconstruir? Como é que eu vou voltar aos valores lá que eu recebi, sendo que eu estou fora de tudo isso? Nós hoje, como igreja, muitos de vocês estavam aqui no Dia dos Vivos. Vocês estavam aqui no Dia dos Vivos? Estavam aqui no Dia dos Vivos? Vocês viram o que Deus faz? Vocês viram o que Deus faz? Nós podemos viver isso todos os dias. Todos os momentos, porque o Espírito Santo está sempre aqui. Mas como é que é isso? Por que a gente não vive isso todos os dias? Porque muitas vezes nós estamos fechados em nós mesmos, no nosso desejo, na nossa própria vontade, e não somos pessoas capazes de pedir perdão e de se arrepender. Enquanto não houver arrependimento, o Espírito Santo não consegue trabalhar plenamente. Enquanto não houver, não tem como. Enquanto não houver aquela questão de você chegar e parar o seu filho e sentar e conversar e pedir perdão para ele, para ela, com o esposo, com a vizinha. Qual de nós que não tem uma vizinha fofoqueira? Qual de nós que não tem um vizinho macumbeiro? Qual de nós que não tem?
Qual de nós que não tem um senhor na rua, que na hora que a molecada está jogando bola, vai lá querendo furar a bola? Qual de nós que não tem? Qual de nós que não já passou, na hora que estava brincando na rua, aquele vizinho pegou e quis jogar água em todo mundo para ninguém jogar na frente da casa dele? E o que a gente falou para ele naquele dia? E o que a gente falou? E quantos de nós, muitas vezes, irmãos, estamos vivendo essas coisas estão, muitas vezes, nos deixando parados, nos deixando encruados, e o Senhor querendo fazer a obra, mas a obra depende de você. Deixa eu falar para você, você já ouviu isso muitas vezes, Satanás não é culpado de tudo. Satanás não é culpado de tudo. A maior parte das coisas, a culpa é de quem? É nossa. Eu estava falando com a Cirlei esses dias, nós conhecemos uma pessoa e a pessoa está se divorciando. Aí eu falei assim, mas sabe por que está divorciando? O que a palavra diz? Por causa do quê? Dureza de coração. Assim diz a palavra de Deus. E nós muitas vezes somos duros de coração. Mas nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Senhor, nós queremos falar em línguas, nós queremos ser curados, nós queremos ser libertos, e o Senhor já está curando, já está libertando nessa noite, mas o Senhor também quer que você nessa noite, no seu interior, se arrependa de coisas que aconteceram lá atrás, para que você viva o novo do Senhor para a sua vida. Tem muitas coisas que às vezes você fala, foi uma coisinha muito pequena, mas essa coisa pequena impede de você ser pleno no Senhor. Irmãos, eu falando dessas coisas para vocês, eu passei algumas coisas na minha vida com racismo, que era para mim ter ódio. Era para mim ter ódio, para mim ter muita raiva. Mas o Espírito Santo fazia diferente comigo. O Espírito Santo fazia diferente comigo. Um dia eu estava num lugar, imagina, eu lá em Porto Alegre. Cheguei num lugar, irmãos, olha só, a irmã mais escura, ela clara igual essa irmã aqui, que estava lá na palestra. E eu cheguei na palestra, eu vou dar a palestra. Aí todo mundo olha assim e falava assim, cadê a pessoa que vai dar a palestra? E eu sentado lá. Cadê a pessoa que vai dar a palestra? Cadê? Todo mundo passava por mim e falava assim, esse daí não deve ser nada. Esse daí não deve ser nada. Você já passou por um momento assim? As pessoas olhar para você e achar que você não é nada, e você, o meu coração, agora não. Aí naquele mesmo dia, o Espírito Santo pega, o dono da empresa chega e fala assim, gente, eu trouxe uma pessoa especial para dar palestra para vocês hoje. Aí todo mundo, mas não chegou ninguém. Está aqui o meu amigo Daniel. Eu não sou engenheiro, mas ele falou assim, o engenheiro Daniel está aqui hoje, ele vai falar com vocês. Irmãos, era para eu ficar com raiva, depois não. Aí eu dei minha palestra, demorei umas 3 horas falando. Aí na hora que acabou, todo mundo veio para cima assim, querendo conversar comigo. Imagina se eu estou com raiva e na hora que eu vou conversar com eles, eu começo... Não. Foi diferente. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu fui para a China. Imagina eu na China. Parou para pensar nisso? O que Deus faz com a gente? Eu na China, irmãos, eu andava na cidade e os chineses tudo olhando para mim assim, ó. Tudo olhando para mim. Aí chegou uma hora, uma chinesa passou perto de mim e tocou em mim assim. Falei, ela queria tirar foto comigo. Ei, deixa eu falar para vocês. O nosso Deus, Ele não se importa com nada de cor, de nada disso. Mas Ele se importa de como está o seu coração. Eu sou uma pessoa, o pastor Marcos sabe disso. Eu viajo muito. Semana que vem mesmo eu vou para Goiás. A trabalho. Já andei em vários lugares. Mas a primeira coisa que eu faço quando eu chego nos lugares é ir para a casa do Senhor. Procurar um lugar para ir. Porque eu sei que o Senhor tem sido meu auxílio, a minha guarita. E Ele tem me dado sustento.
Agora, irmãos, hoje, nesses 12 dias de avivamento, eu sei que vão ser dias que vocês vão cantar muito, eu sei que vão ser dias que vocês vão jubilar muito, mas também tem que ser dias de arrependimento. Tem que ser dias de você olhar para dentro de si e falar: Senhor, isso que está em mim não serve, eu não quero mais ter esse sentimento. Senhor, é necessário, eu quero viver algo novo esse ano de 2023. Eu quero coisa nova na minha vida nesse ano de 2023. Eu não quero mais sentir amargura. Eu não quero mais sentir raiva. Eu não quero que aquele sentimento que muitas vezes me persegue, e é como aquelas, já viu aquele monte de batata que você carrega para lá e para cá, que de repente uma já está podre e você continua carregando ela nas costas ainda? Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver coisas maravilhosas do Senhor. E eu estava ali sentado, e eu estava louco para que o pastor, o Marcos Gabriel, cantasse aquela do Ruja o Leão. Que ruja o leão. Eu estava pensando aqui, eu fiquei pensando naquele hino. Porque, irmãos, quando a gente começa a entender que o rugir do leão é um momento de quê? De libertação. E a terra estremeça. Sabe por quê? Porque tem gente que está com o seu coração limpo e aberto para o mover do Senhor. Entendem isso? Por isso, nós necessitamos nos arrepender, inclusive do modo que nós pegamos no braço de uma criança. Vocês lembram? Quem? Vocês não. Só os mais velhos. Como é que eram os diáconos na igreja antigamente? Eu cheguei a ficar com raiva de diácono na igreja, eu criança. Sabe por quê? Naquela época eles tinham uma autoridade, irmão, ele não só pegava no braço, mas ele pegava na orelha. Vai para o culto. Hoje tem estatuto da criança. Na nossa época não tinha. E nem por causa disso a gente deixou de servir a Deus. Mas, irmãos, e o coração? E se eu ficasse com raiva daquele diácono? Pastor Paulo, se eu ficasse com raiva lembra do Zezinho? Da Eutália? Eu ficava com raiva da irmã Figênia, que pegava na minha orelha direto. Como é que você está hoje para viver o melhor do Senhor? Seu coração está preparado para isso? A sua estrutura está preparada para tudo isso? Porque eu também me lembro daquela canção: eu não consigo ficar de pé diante da tua glória. Quando nós estamos livres e abertos, a gente não consegue. Não consegue. E o Senhor quer fazer muito mais do que aquilo que você pensa ou imagina. O Senhor quer que você entre em lugares e as pessoas olhem para você e vejam em você algo diferente. Este bairro aqui precisa muito que você seja uma pessoa que, ao passar em alguma casa aqui, as pessoas olhem para você e falem: entra aqui que eu preciso que você ore aqui. As pessoas precisam entender que na hora que você passa, é uma pessoa cheia da graça de Deus. Não é por causa da roupa que você está vestindo, não, mas é por causa daquilo que o Espírito Santo está fazendo em sua vida. Mas então eu vou ter que me arrepender de tudo. Isso vai se arrependendo. Quanto mais se arrependendo, eu vou sendo mais cheio. Quanto mais eu me arrependo, mais eu vou ser cheio. E na hora que eu tiver, no momento pleno no Senhor, a obra que Ele quer fazer, ela vai se concretizar de uma forma toda especial na minha e na sua vida. Mas se nós não nos arrependermos, nós vamos ficar patinando. E chega de patinar. Chega de patinar. Chega de ouvir a voz do nosso interior muitas vezes. Aquela voz que fala: não,
aquela pessoa não sei o quê, aquilo não sei o quê, aquilo que o pastor fez, aquilo que tal pessoa fez, aquilo que não sei o quê, aquilo, e aquilo fica corroendo a gente, sendo que o Espírito Santo quer simplesmente, olha, esteja aberto para o meu mover, e eu só vou habitar em coração limpo. Na hora que nós começarmos a entender o que o profeta fez naquele dia, de arrumar o altar, arrumar as pedras no altar, de fazer as coisas diferentes ali, irmãos, nós vamos entender que nós precisamos ser um altar que deve ser arrumado. Altar que deve ser arrumado. Ah, mas e você, pastor? Olha, todos os dias eu preciso ser arrumado. É fácil? Não é. A gente está nessa terra ainda, mas uma coisa eu tenho: eu quero que o Espírito Santo me arrume. Vai me arrumando, Senhor. Senhor, não deixa que saia algumas coisas da minha boca, não deixe que passe alguns pensamentos da minha mente. Não deixa. Porque eu quero ser templo do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, que na hora que eu colocar a mão sobre pessoas sejam curadas e libertas. Às vezes a gente acha que isso é para uma pessoa ou para outra pessoa. Não, o Senhor pode fazer isso em todos nós. Todos nós. Mas como é que está o coração? Como é que está o coração? Como é que está o seu interior? Como é que está? Está arrependido? Ou você ainda acha que, não, isso é besteira. Isso é besteira. Isso daí não leva a nada. Mas eu vou falar para você. Quando a gente começa a cantar algumas coisas, né? Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Você sabe o que é isso? Quem teve já experiência com Deus, não quer parar de ter experiência com Deus. Quem já esteve na sua casa muitas vezes lendo a palavra, e o Espírito Santo revela para você algumas coisas, você não quer mais parar de ler a palavra. Quem estava orando um dia, e o Espírito Santo usou você, ou falou com você, você não quer mais parar de ter essas experiências. Mas para ter todas elas, é necessário que estarmos limpos. Limpos para o Senhor. Limpos para a obra que Ele tem para fazer em nossas vidas. Limpos para o mover grandioso que Ele vai fazer em nossas vidas. Vocês aqui vivem momentos maravilhosos. Eu estava aqui no Dia dos Vivos. Eu não falo mais Dia dos Mortos. Não, Dia dos Vivos é dia 2 de novembro, irmãos. 2 de novembro. É o Libertos. É Dia dos Vivos. O pessoal lá fora comemora Dia dos Mortos, mas é Dia dos Vivos. Porque aquele dia nós somos muito abençoados aqui. Irmãos, o Senhor quer fazer isso em nós todos os dias. Todos os dias. E eu creio que chegou a hora e o reino de Deus está perto. Muito perto. E Ele diz: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você puder colocar a mão no seu coração. E se você quiser, se você sentir isso, quiser que nós oremos por você agora, se preocupa com quem está do seu lado, se preocupa com você. Com você. Com o seu interior. Com toda a obra que o Senhor quer fazer na sua vida. Aleluia. Vai falando com o Senhor.
oração agora que eu quero fazer com você de arrependimento. Arrependimento. Senhor, todos nós aqui estamos porque queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Não é outra coisa senão isso. Mas o Senhor que conhece o nosso interior, o Senhor sabe de todas as mazelas que muitas vezes passamos, de tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, tem sido um bloqueio em nossa mente, Senhor, em nossa alma, para o Teu mover total em nossas vidas. Ó Deus, nesses 12 dias, dias de avivamento, mas também dias de arrependimento, Senhor, porque o avivamento vai vir sobre nós quando nós nos arrependermos de todos os nossos pecados, de todas as nossas mazelas, Senhor, de todas as palavras que muitas vezes foram faladas, de tudo aquilo que muitas vezes causamos a alguém, e essa pessoa, Senhor, não conseguiu mais crescer, não conseguiu mais olhar, por causa de uma palavra que foi dada por nós, ou nós mesmos, ó Deus, recebemos uma palavra que nos boicotou, que nos fechou. Mas, ó Deus, nesta noite, aqui, Senhor, no Taquari, Senhor, olha para o nosso interior, e que possamos, ó Deus, com nossos lábios, declarar o arrependimento, declarar, Senhor, que nós não queremos mais viver com isto dentro de nós, declarar, Senhor, que nós não queremos, ó Pai, ter mais essa mágoa, essa tristeza, esta raiva dentro do nosso interior, mas nós queremos ser plenos, ó Deus, plenos, ó Deus, plenos por mover do Teu Espírito Santo, plenos, ó Deus, para pular, para gritar, para cantar e para declarar o Teu Evangelho na hora que nós estivermos lá fora, Senhor. O Senhor que sabe, conhece a cada um, vem, Senhor, sobre nós, vem no nosso interior e faz a Tua obra, ó Pai, e faz a Tua obra, e faz a Tua obra, e faz a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Cadê o Marcos Gabriel? Que ruja o leão. Aleluia. Aleluia. Se tiver alguém que quer que a gente ore nesse sentido, os irmãos estão passando aí. Pega na mão dele e já fala assim, ó, vem aqui, ora por mim, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Para governar as nações. Aleluia. Em amor. Vai ficar de pé, vamos ficando de Ruja pé. o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
declare isso. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Sim. Diante da majestade de Jesus. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Libertos pelo Senhor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. Justiça. Oh, rabaraxere, barabás. Oh, Senhor. Ele voltará para governar. Declare ao Senhor as nações em alto. Declare que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. 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 O Espírito Santo de Deus. Senhor, que nesta noite muitos, ó Deus, tenham sonhos nesta noite, Pai. Que muitos ainda aqui, Senhor, são batizados, mas não tem nenhuma evidência em sua vida. O Espírito Santo batiza também com as línguas estranhas. Se não for assim, Senhor, dê algo novo, Senhor, para esta irmã, para esta irmã, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque o arrependimento traz avivamento, o arrependimento, o perdão traz avivamento, e que isso flua em sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A justiça, odeia iniquidade, o descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Levante suas mãos e cante. Declare em nome de Jesus. E que a terra estremeça diante da majestade. Diga isso. De Jesus. Levante suas mãos e declare. Vamos. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga isso, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Espírito Santo, vem, enche o ambiente com a tua presença. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça
majestade.